O que deveria vir primeiro, hein? A liberdade de ir e vir, o direito de votar ou o acesso à saúde e educação? Pois é, a maioria dos países seguiu uma certa ordem para conquistar isso. Mas o Brasil virou essa lógica de cabeça para baixo. Baseado na obra do historiador José Murilo de Carvalho, a gente vai mergulhar hoje nessa jornada única e cheia de contradições do nosso país rumo à cidadania. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente precisa entender o que seria o manual da cidadania, sabe? O ideal. Depois, vamos ver por que o Brasil não conseguiu seguir esse manual e acabou criando um caminho totalmente ao contrário. E por fim, como toda essa história ajuda a explicar os desafios que o país vive até hoje. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto. Antes da gente poder entender a jornada brasileira, a gente precisa ter um modelo ideal na cabeça. Quais são, afinal, os ingredientes que formam um cidadão completo, um cidadão pleno? Essa aqui é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Pensa um pouco. Será que existe uma ordem certa para que os direitos apareçam? Para que uma sociedade se torne, de fato, livre, participativa e justa? Bom, de acordo com a teoria, a cidadania se apoia nesses 3 pilares aí. Os direitos civis são a base, né? Garantem as nossas liberdades individuais. Os políticos dão voz no governo. E os sociais? Bom, os sociais garantem as condições mínimas para uma vida digna. Então, a teoria diz que a lógica é bem clara, uma espécie de escadinha. Primeiro, as liberdades civis, para que as pessoas possam se expressar, se organizar. Com essa base sólida, elas começam a lutar por direitos políticos. E aí, uma vez com poder de influência, usam essa força para conquistar os direitos sociais, como saúde, educação e por aí vai. Faz sentido, né? Agora a gente vai ver como essa teoria toda bate de frente com a realidade brasileira. Quando o Brasil ficou independente, lá em 1822, o nosso ponto de partida não podia ser mais complicado. Olha, o país já nasceu com uma herança muito pesada. A maior parte da população era analfabeta, a economia era concentrada na mão de poucos, o Estado era supercentralizador e, o mais grave de tudo, a sociedade era construída sobre a escravidão. Não existia a ideia de cidadãos ou pátria como a gente entende hoje. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse obstáculo, esse é o número. Cerca de 3 milhões de pessoas escravizadas foram trazidas para o Brasil até a independência. Com tanta gente privada de absolutamente qualquer direito, a ideia de direitos civis para todos era simplesmente impossível. E essa citação do Carvalho resume isso de forma perfeita. A escravidão não era só uma questão econômica, ela era, a própria estrutura da sociedade. Do dono de terras mais rico até ordens religiosas, todo mundo tinha escravos. Num cenário desses, como é que se poderia pensar em direitos universais? É aqui que a gente chega no ponto central de toda essa análise. Como o Brasil não só se desviou daquele caminho ideal, mas fez o caminho completamente inverso. E aqui está o coração da inversão brasileira. Enquanto o caminho ideal é essa escada que sobe, a partir das liberdades, o caminho do Brasil foi outro. Muitas vezes, o Estado deu direitos sociais de cima para baixo. E não porque o povo lutou por eles, mas como um jeito de controlar a população e, de certa forma, compensar pela falta de direitos políticos e civis. E esse fenômeno virou política de Estado, principalmente durante a Era Vargas. O ano de 1930 foi um verdadeiro divisor de águas, o início de um período de mudanças muito rápidas. O governo Vargas, por exemplo, criou o Ministério do Trabalho, implementou um monte de leis trabalhistas que culminaram na famosa CLT. Foram avanços sociais importantíssimos, não dá para negar, mas eles não nasceram da pressão de cidadãos livres. Foram dados concedidos por um Estado autoritário. E aí é que está a grande consequência dessa inversão. Em vez de formar cidadãos autônomos que conquistam seus próprios direitos, essa estratégia acabou criando uma população dependente do Estado. Na prática, foi como uma troca, direitos sociais em troca de liberdade. E isso se tornou uma ferramenta poderosa de controle político. Agora, vamos avançar no tempo para um período bem turbulento. Um período marcado por um retrocesso brutal, seguido por uma luta longa e muito difícil para reconquistar a democracia. O golpe de 64 foi, sem dúvida, o ponto mais baixo dessa jornada. Direitos políticos foram cassados, a liberdade de expressão simplesmente acabou e a perseguição a opositores virou rotina. Foi a negação quase completa do que significa ser cidadão. Mas a sociedade reagiu. A ditadura acabou em 85 e só 3 anos depois o país deu um passo gigantesco, a Constituição Cidadã, de 88, que finalmente colocou no papel um monte de direitos civis, políticos e sociais.
Depois, a estabilização da economia com o Plano Real em 94 deu o fôlego que a democracia precisava para se firmar. E isso tudo foi culminando em momentos como as manifestações de 2013, que mostraram uma população querendo ir para a rua para exigir seus direitos. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. Como é que a gente pode olhar para as crises e os conflitos mais recentes com essa longa história em mente? Sabe, o que muitas vezes a gente vê como caos, grandes protestos, crises políticas, processos de impeachment, talvez possa ser visto de outro jeito, como um sinal de amadurecimento. É a prova de que a cidadania, que ficou tanto tempo meio adormecida, está finalmente acordando, sabe? Exercendo seus direitos de forma barulhenta, cobrando as instituições. E essa visão mais otimista sugere que, apesar de toda a confusão e dificuldade, é justamente esse processo conturbado que está construindo uma democracia mais forte, com instituições mais sólidas e cidadãos mais conscientes do seu papel. A jornada do Brasil para a cidadania plena, como a gente viu, está longe de acabar. Ela é marcada por essa herança difícil e por um caminho todo invertido. A questão que fica no ar é: agora que os cidadãos parecem estar finalmente pegando as rédeas da situação, para onde essa estrada vai nos levar?